Programa VIP, oferecimento STR Ar-Condicionado, o clima quem faz é você. Alpha Kids, mais um espaço do Alphaville Buffet, venha viver esta emoção. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627-4080. E Unimed Cuiabá, cuidar nos inspira sempre. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta quinta-feira. E agora comigo no estúdio eu tenho o Dr. Carlos Alberto Ferreira, ele que é médico radiologista e diagnóstico por imagem, está aqui representando o Cadim, que é um grande parceiro do Hospital São Mateus. Hoje nós vamos falar sobre diagnóstico por imagem. Tudo começou quando se lançou o raio-x, né? Já faz quanto tempo que nós temos a presença do raio-x na medicina? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos? Mais de 100 anos. Aí veio a ultrassonografia, né, e tomografia, ressonância magnética, e é o que nós estamos aí hoje. E a cada ano que passa, esses equipamentos estão cada vez mais modernos e auxiliando cada vez mais no tratamento das doenças. Eduardo, é isso mesmo. O primeiro raio-x, o médico, previamente, ele de arsenal, ele tinha a sensibilidade dele, eram os sentidos dele, era a mão, era o ouvido, era o olho. Não que isso acabou desaparecendo, mas os diagnósticos eram mais tardios. Com o advento da tecnologia, começou-se a olhar mais por dentro do paciente, né? E começou a detectar lesões que não se exteriorizavam. E com isso começou, com a tecnologia, as lesões de primeiro eram grandes e passaram a cada vez serem menores, e hoje nós estamos indo a nível celular já para poder chegar aos diagnósticos. Quer dizer, hoje com o diagnóstico por imagem, que você é especialista, se consegue detectar uma doença antes dela se manifestar. Antes dela se manifestar clinicamente, isso acontece. Outro dia eu entrevistei aqui o Wilson Novaes, neurocirurgião, e ele estava me dizendo que existem exames hoje que podem detectar um aneurisma. Você pode ter um aneurisma e nem saber que tem. Isso acontece. Você faz esse exame lá? Fazemos hoje, tem hoje a angiotomografia, né? Nós temos hoje a angiorressonância, que são métodos que não são invasivos, certo? E a gente acaba chegando a esse diagnóstico. E é mais econômico hoje a prevenção. Se você pega uma doença hoje no início e você trata ela, você evita um monte de outros tratamentos posteriormente. Um exemplo, às vezes, você pega às vezes um câncer numa fase bem incipiente, bem inicial, né? E você pegou ele no começo, quer dizer, está localizado. A partir dali o tratamento pode ser, às vezes, uma cirurgia, pode ser curativo. Não teria necessidade de fazer uma químio, uma rádio, e o paciente perder todo um tempo de vida e aproveitar com a sua família e seus entes queridos, desfrutar os netos futuramente na sua longevidade. Para nós leigos entendermos, eu e quem está em casa, os que não são especialistas em medicina, né, em radiologia, enfim, qual é a diferença entre a tomografia e a ressonância? A tomografia, vamos dizer o seguinte, é um raio-x melhorado. Ela vai emitir radiação ionizante. Então tem que ser bem indicado, e isso o médico faz isso muito bem. A ressonância, ela não emite radiação ionizante. O que isso quer dizer? Você pode fazer 10, 20, 50 ressonâncias e pode não te ocasionar problema nenhum. Já a tomografia, assim como o raio-x, ela pode, com o tempo, produzir radiações que são cumulativas. Isso pode, a longo prazo, provocar algum efeito colateral. Bom, então é bom evitar a tomografia, a não ser que seja uma indicação. Tem que ter uma indicação médica, tem que ter uma indicação. Apesar que os aparelhos hoje, inclusive o Cadim com essa tecnologia, eles já têm hoje sistemas para diminuir cada vez a dose de radiação, né? Então, hoje uma tomografia que se fazia no passado, às vezes, vamos dar um exemplo, produzia uma unidade chamada 20 miligray, por exemplo. Hoje você faz uma tomografia, você está gastando hoje 10, 15% disso hoje. Então diminuiu muito, né? Muito. O que se detecta hoje com o raio-x? São as lesões menos graves? O raio-x, assim, é um exame que nós vamos colocar
talvez seja mais inicial. O paciente chega num pronto atendimento, está com uma sinusite, está com uma pneumonia, está com a suspeita de uma fratura. Então, isso são lesões às vezes maiores, né? Então, isso daí, o clínico, o ortopedista, quem esteja, o médico assistente que esteja lá, ele vai tentar e com isso às vezes se resolve. Se perceber que existe uma gravidade maior, aquilo ficou em dúvida, olha, eu não consegui chegar ao diagnóstico, você parte para outro, aí você tem esse arsenal que você pode ir. Aí você vai para a tomografia, vai para a ressonância, ou seja, você vai para os exames fim de linha. Sabe? Certo. Olha, eu estou trazendo constantemente aqui profissionais da área de saúde, pelo fato de que eu acredito, como você disse no início da nossa entrevista, que prevenir é melhor do que remediar. Sim. Então, a gente levando informação para quem está em casa, né? Porque a cultura do brasileiro não é de tratar a saúde, é de tratar a doença, né? Só vai ao médico, só procura fazer um check-up quando ele está com algum sintoma. Quando ele está bem, ele não vai ao médico. Essa é a cultura do brasileiro que você vê nos hospitais? É verdade. As mulheres se cuidam mais, sabe? Elas fazem os check-ups, se cuidam, mas infelizmente a gente percebe isso muito. Tem pacientes que quando chegam a procurar um médico, principalmente o homem, ele às vezes já está avançada a doença. E aí a gente não fala, às vezes, em cura mais, fala em sobrevida, 5 anos, 10 anos, e uma sobrevida limitada no sentido de qualidade de vida. Que é o caso do câncer de próstata. Do caso do câncer de próstata, né? Que é um câncer que a gente chama indolente, ele demora às vezes para poder espalhar. Que é um preconceito que o homem tem de fazer aquele exame de toque retal. O toque retal. Né? Porque você tem o PSA, né? Isso. Tem o ultrassom. Mas dizem os médicos que o exame melhor que tem é o toque retal. Isso é verdade, isso é verdade. Hoje você tem que usar todo esse arsenal para você chegar um diagnóstico mais precoce. Às vezes, no toque, você detecta um caroço, um nódulo, né, na próstata. E às vezes você vai para o exame de sangue, que é o PSA, por exemplo, e está normal. Está normal. Entendeu? Isso acontece. É uma porcentagem menor, mas acontece. Bom, vou para o intervalo comercial rapidinho. No próximo bloco, já quero que você me responda qual é o percentual de homens e de mulheres que estão cuidando hoje do coração, através dos exames que você tem feito lá no CADIM. Você me responde no próximo bloco. Fique com a gente, voltamos em instantes. Até já. Muito bem, estamos de volta com o programa VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. Carlos Alberto Ferreira, ele que é médico radiologista e também diagnóstico por imagem, está aqui representando o CADIM. Eu perguntei para ele no final do bloco qual é o percentual de homens e mulheres que estão buscando os exames de diagnóstico por imagem, principalmente para o coração. Quem está tratando mais do coração hoje? Em se falando de prevenção, não estou falando quem já está infartado, quem está com sintoma. Prevenção, quem previne mais do coração, o homem ou a mulher? É o homem hoje, no sentido de fazer o exame de coronária, a gente percebe muito mais homem procurando hoje para poder fazer os exames das coronárias hoje. As mulheres fazem, eu acho que anualmente, o exame de mama, né? De mama. O nome do exame? Mamografia. Mamografia.
e pode fazer a ressonância magnética também, dependendo da situação. Tá certo. Vamos falar de exames hoje que estão na crista da onda aí em termos de tecnologia, principalmente para o coração. Inclusive você no CADIM ainda não faz, vai começar a fazer a partir de abril, que é a angiotomografia coronariana. Coronariana, porque a angiotomografia a gente já faz do corpo todo, do abdômen, do tórax, mas agora com a nova tecnologia que o CADIM tem de tomografia multislice, já tem várias tomografias multislice, mas com o aparelho agora com muito mais canais, ou seja, um aparelho apropriado para se fazer essa metodologia diagnóstica. Quando que se é propício indicar esse tipo de exame para o coração? Então, existem critérios, né? A gente chama de riscos intermediários aí, sabe? Não é o paciente que já está tendo um problema lá, que já está infartado às vezes, ou paciente. É um paciente que tem um risco maior. E aí vai por idade, vai por os fatores de risco familiares e outros sinais clínicos que o médico sabe detectar isso na hora que ele está fazendo. Usa alguns critérios que a gente chama de Fleming aí. E a partir daí ele acaba indicando esse exame, né? O paciente às vezes está com colesterol alterado, os triglicéridos estão alterados. Diante disso, o médico tendo outros critérios, outros fatores de risco, ele acaba indicando. E às vezes o paciente não sente nada. E ele fez outros exames e estão normais. Às vezes fez exame de esteira, às vezes fez essa parte de ecocardiograma e não se chegou às vezes no diagnóstico. Então às vezes vai-se para a tomografia coronariana e acaba tendo surpresas. Acaba se descobrindo que tem artérias do coração entupidas por placas de gordura. É isso que se descobre nesse exame. E o entupimento dessas artérias, ele não acontece de um dia para o outro, né? As pessoas, às vezes, têm fatores predisponentes. Tem pessoas que, às vezes, têm fatores de risco. E essas pessoas que existem esses fatores de risco. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O paciente tem uma pressão alta, uma pressão arterial elevada. O paciente está com gorduras ruins no sangue, ela está alterada, é um paciente que às vezes fuma, é um paciente sedentário, é um paciente obeso. Então são pacientes que o médico em si, ele vai ter o critério dele, vai se encaixar nesse critério. O paciente acaba fazendo todos os exames, está normal, às vezes um exame de esteira, um exame de esforço, aí eu estou bem, fiz exames aí, está tudo ok. Quantos pacientes às vezes a gente escuta, mas ele fez todo o check-up dele, ele acabou infartando. Né? E com o exame da angiotomografia coronariana, o que vai acontecer? É um exame que você pega esses pacientes, não dos riscos altos, mas o paciente que está com risco intermediário. Ele às vezes não está com manifestação clínica e não apareceu nos outros exames. É esse tipo de paciente que a gente procura tentar detectar e a partir daí fazer um tratamento clínico. A gente vê muito, principalmente os homens, infartando a partir dos 45 anos. Entre 45 e 55 é o período aí a idade que mais os homens têm o infarto. Então, nessa fase, que é o ideal a pessoa fazer um exame como esse? Então, idade é um fator, mas tem que ter outros fatores, tem que ter outros critérios clínicos aí. Isso o médico realmente tem que ter critério, porque senão a gente começa a fazer tomografia para todo mundo. E tem paciente que às vezes não entra nesse protocolo, nesses critérios para a gente poder fazer. Apesar que hoje as pessoas chegam e falam, olha, eu não quero saber, eu quero fazer. Eu sou um desses, tem esse exame? Eu quero fazer. Mas é isso. E às vezes pressionam o médico até para poder fazer, né? Mas aí vai da conversa do médico e do paciente. Tá certo. E os exames cerebrais, é a ressonância que é feita ou a tomografia? A tomografia, ela vem diminuindo muito, ela tem ficado indicada para em algumas situações hoje. Um exame inicial, às vezes uma cefaleia, sabe? Ou às vezes o paciente fez um traumatismo, o paciente que fez um AVC, entendeu? Um derrame cerebral, que entraria nessa parte do AVC. Então, se faz isso, mas dependendo, é o primeiro exame. A partir daí, dependendo se haja dúvida ou não, esclarecer ou não, parte para a ressonância. E a ressonância hoje tem a parte que ela tem a ressonância onde a gente vê a morfologia, ou seja, a anatomia do cérebro,
né? E a parte onde a gente vai ver a patologia propriamente dita. Às vezes, a lesão... Quando você diz patologia... É doença. É doença. É encontrar lá, fiz chama angiorressonância, né? Angiorressonância. Esse do cérebro. Aí você encontrou um aneurisma, por exemplo. Isso. É a patologia. É uma patologia, é uma doença mesmo que está lá. Então, existem indicações específicas. Eu vou dar um outro exemplo. Você faz, às vezes, a ressonância para detectar uma doença e, às vezes, você é um paciente, às vezes, idoso. E o paciente, a gente não consegue, às vezes, achar a causa, por exemplo, de uma doença de Alzheimer. A gente parte para estudos hoje funcionais também, que a gente pode detectar metabólitos dentro do cérebro, e mais um apêndice aí da ressonância, é uma parte funcional, onde a gente começa a medir algumas substâncias químicas dentro do cérebro e a gente fala, olha, esse paciente aqui está baixo essa substância, isso aqui pode ser compatível tendo uma clínica associada. Agora me fala uma coisa, equipamento qualquer hospital, qualquer clínica pode ter, o que faz a diferença é o profissional que está fazendo a leitura desse exame. Hoje, o profissional ele tem que ser muito qualificado. O CADIM hoje, a parte de ressonância, são profissionais com mais de 15 anos dando os relatórios. Praticamente... São 3 profissionais hoje que você... Hoje não, de ressonância são 2. Que dão laudo. Que dão laudo. É você? E o Dr. Dario Júnior. Dario Júnior é meu vizinho lá do Florais. Aqui, pô, então estamos em casa. Meu vizinho. Então, praticamente somos 2 profissionais. Então, hoje, isso, por um lado, é bom, um lado é ruim. O bom é que você homogeneiza. Então, você fala, olha, muitos colegas falam, eu vou mandar lá para o CADIM para fazer exame, porque eu sei quem vai dar o meu relatório. Eu confio no diagnóstico do doutor fulano. Isso, porque sabe quem são os profissionais. Na tomografia, praticamente é a mesma coisa. São 3 profissionais, 4 no máximo. Você é paulista? Eu nasci em São Paulo, capital. Capital. Aí Paraná, depois passou aqui. Passou pelo Paraná, veio parar em Cuiabá. Cuiabá. Casado com uma cuiabana? Casado com uma cuiabana e uma filha cuiabana. Uma filha cuiabana. Bom, hoje no VIP eu recebi o Dr. Carlos Alberto Ferreira, médico radiologista e diagnóstico também por imagem profissional lá do CADIM, um parceiro do Hospital São Mateus. E tá bombando, né? Vocês trabalham demais. Hoje, Eduardo, só para você ter uma ideia, a ressonância nossa funciona em 3 turnos. E até um pecado a gente dizer isso. A agenda nossa, ela está bem, às vezes para uma semana mais ou menos, mas dependendo das situações, dos encaixes, das urgências, a gente acaba arrumando uma vaga dependendo da situação aí, sabe? Deixando sempre um espacinho, que isso sempre acontece no dia a dia. Por isso que eu digo sempre, é melhor prevenir do que remediar. Obrigado pela sua presença, você de casa, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau. Programa VIP, oferecimento STR Ar-Condicionado, o clima quem faz é você. Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet. Venha viver esta emoção. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet, 3627-4080. E Unimed Cuiabá, cuidar nos inspira sempre.